Bom dia, alunos do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Hoje a gente está encerrando o nosso ano letivo em relação à matéria de história. Assim como o conteúdo a gente já viu ele por completo, então a gente conseguiu finalizar o conteúdo, finalizamos o livro 4. Hoje eu quero trabalhar um pouco com vocês como estudar a história, por que estudar a história. Ao longo desse ano nós passamos por uma pandemia, algo inédito em relação ao ensino, visto que a gente nunca tinha passado por um momento assim. Sempre a gente está acostumado às aulas presenciais e foi assim que a gente começou. Ao longo desse ano, nós estudamos a Idade Média. Nós estudamos aquela Idade Média que vai do século V até o século XV. Nós estudamos a Idade Média, estudamos o Renascimento artístico e cultural, o momento em que o homem, nós estudamos o antropocentrismo, em que o homem passou a se colocar no centro da história, onde ele começou a questionar as escrituras sagradas e elas passaram a ser tomadas não como a única possibilidade de explicação do mundo. Então, é um período no qual a gente tem um cientificismo, um desenvolvimento da ciência. Nós estudamos as reformas religiosas, as contra-reformas, aonde a Igreja Católica se viu obrigada a se reformar a sua maneira de lidar com as escrituras sagradas, lidar com o próprio público, né? Vimos Martin Lutero, vimos Calvino, todos esses questionando a ideia de uma única religião e trazendo a possibilidade do homem ele próprio fazer a sua leitura da Bíblia, sem que essa leitura fosse mediada pela igreja. Foi a proposta de Martim Lutero, né, com o protestantismo. Isso é muito importante. Quando nós olhamos para a história, quando nós estudamos o passado, nós precisamos entender esses fatos, entender como esses fatos ocorreram. E quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que nós estudamos a história não para compreender somente o passado, ir lá visitá-lo e entender o que aconteceu, por que aconteceu. Mais do que isso, quando nós voltamos para a história, nós estamos buscando compreender a nós mesmos, compreender o nosso presente. Pode parecer complicado, mas a história ela nada mais é do que uma continuidade e continuidade e rupturas, ou seja, aquilo que a gente continua e aquilo que a gente deixa de fazer ao longo da história, ou seja, o que a humanidade continuou fazendo desde os seus tempos mais remotos, e aquilo que foi se modificando e aquilo que foi deixado de lado. Então a gente volta para o passado para compreender esse movimento da história. Quando a gente começa lá na pré-história, a partir do momento em que o homem descobre o fogo, esse fogo transforma a vida dele. A maneira como ele relaciona com o fogo faz com que ele comece a se desenvolver, comece a ter o fogo para aquecer, para proteger do frio, para proteger dos animais, para cozinhar o seu alimento. E isso é uma prática permanente na humanidade e o fogo está presente cotidianamente, diariamente na nossa vida. A gente não consegue pensar em um mundo sem fogo. Nesse mesmo mundo, nessa mesma história, nessa pré-história que a gente chama, a gente tem a descoberta da roda, a gente vai ter a descoberta dos metais. Isso tudo é importante para que nós possamos compreender isso hoje. Então, ao longo da história, a gente vai percebendo que os seres humanos foram
produzindo artefatos, produzindo coisas que melhorassem a sua vida. Então, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre esses conceitos, lembrar algumas coisas importantes que nós estudamos, para que nós possamos situarmos em relação ao conteúdo da história, em pensarmos como nós vamos, qual é a importância de se estudar a história. Então é isso que eu quero que vocês compreendam. É importante que vocês agora, no ano que vem, vocês vão estar no oitavo ano. E no oitavo ano a gente vai ter uma continuidade desses conteúdos. Nós vamos tratar um pouco a respeito do iluminismo. Por que estudarmos o iluminismo? Por que estudarmos a Revolução Francesa? São esses momentos históricos importantes que mudam o curso da história. Então, esses fatos eles fazem com que a história mude, a humanidade siga outros caminhos. Então, se tem o exemplo da pré-história, logo em seguida a gente tem a história antiga, que ela começa com a descoberta ou com o desenvolvimento, melhor dizendo, da escrita. E a partir do momento que as pessoas passam a escrever, elas passam a se comunicar melhor, elas passam a, que é o mais importante a respeito da escrita, ela passa a registrar o conhecimento. Esse conhecimento pode ser chegado a outras gerações. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento do conhecimento. Então, todas as coisas que vocês foram estudando ao longo do tempo faz com que vocês tenham um pensamento histórico. Ter um pensamento histórico é pensar como que a história ela nos ajuda a compreender o nosso presente. Por que nós temos determinados costumes? Porque nós temos determinados costumes e outros povos têm outros costumes. Porque existe uma diversidade de religiões. Porque a nossa religião, porque as religiões, melhor dizendo, cristãs, são várias, são múltiplas. Quando a gente entende a reforma religiosa, a contra-reforma, quando a Igreja Católica passa a trazer a missa, não realizar mais a missa em latim, mas na língua, ela busca manter um contato mais próximo com a população, com os fiéis, né, sendo, e esse costume chega até nós. Nós que estamos na América, somos um país muito cristão, né, com uma grande parte da população, com a maioria da população cristã, entre evangélicos, protestantes e católicos. Como que explica isso? Né? Se nós voltar para o processo de colonização do Brasil, a gente vai entender isso. A gente vai perceber as companhias jesuítas que aqui se instalaram, que vieram a mando do rei de Portugal, passaram a catequizar os índios, não é mesmo? Muito da cultura indígena, dos valores indígenas, foram sucumbidos, foram sufocados. E ao passo que nós conhecemos muito pouco dos povos originários que aqui existiam, então a gente vai ter essa relação muito forte com a Igreja Católica, principalmente. Posteriormente, nós vamos ter surgimento e movimento de outras religiões. Isso é só algum tema que eu consigo lembrar, mas pensar historicamente é isso. É pensar que esse mundo, tal como nós o conhecemos hoje, ele nem sempre foi assim. Ele está sempre em modificação. E aquilo que a gente estuda em história ajuda nós a compreendermos os nossos dias, compreendermos os nossos costumes, os nossos hábitos alimentares. Né? Por que nós comemos arroz com feijão? Por que nós comemos bife? Por que nós temos essa refeição? Né? Assim como os Estados Unidos têm um outro modelo de refeição. Então, assim, são coisas que a história nos ajuda a compreender. E, no fundo, a gente quer
eu, como professor de história, quero que vocês tenham esse desenvolvimento desse pensamento. Então aqui eu fiz aqui tem um esqueminha para vocês pensarem em história. Como estudar a história? A gente tem aí situar o fato no tempo e no espaço. Saber quando e onde ocorreu determinado fato histórico é imprescindível. Isso é verdade. A gente precisa saber onde que ocorreu aquele fato. Por que ele ocorreu? É isso que a gente vem fazendo ao longo do tempo com esses períodos, com esses temas que nós vimos. Né? Se nós pegarmos a nossa última matéria, na qual nós estudamos a formação aqui dos arraiais em Minas Gerais, por que ocorreu a formação dos arraiais? E por que a formação dos arraiais é diferente da formação das vilas, das formações das cidades? Porque os arraiais se deu no espaço onde estava localizado as estradas que levavam até as minas. Então era um espaço no qual as pessoas se deslocavam para chegar até aonde estavam localizadas as minas. E essas pessoas muitas vezes elas tinham que se instalar ali, muitas vezes de forma precária. E aí elas vão ter que se mover de alguma forma, alguma maneira de se instalar, né? Então, aí isso vai fazer o surgimento dos arraiais. Então, isso é importante situar os fatos, entender o porquê surge vila, porquê que surge cidade, porquê que surge arraiá. E foi isso que nós estudamos na última aula, né? Entendemos a diferença entre a vila, entre a cidade. Muitas vezes a vila era maior do que uma própria cidade. Isso não diz respeito à hierarquia de tamanho, né? E sim, era somente porque a cidade era concebida por Portugal e a vila por um capitão donatário, né? Que tinha o direito da posse da terra. Isso é importante para a gente entender. Entender também, quando a gente situa o fato no tempo e no espaço, quando a gente fala de cidade no século 17, 18, é diferente daquilo que nós conhecemos como cidade hoje. É aquela coisa que eu falei de ruptura e continuidade, né? A gente continua utilizando o termo cidade, mas para tratar de algo novo, que não é aquilo que a gente conhecia como cidade, ou que as pessoas conheciam como cidade. Século 17, 18 no Brasil. Então, entender o tempo e o espaço, né? A localização geográfica, que é aqui, né? Nesse espaço que nós viemos a chamá-lo de Brasil. Porque se nós voltarmos para a Grécia, a gente vai ter uma cidade diferente, uma concepção de cidade diferente. Então, por isso a importância de situar o fato no tempo e no espaço. É importante também fazer uma análise do contexto histórico. Mas o que é o contexto histórico? É o conjunto de acontecimentos que cerca o fato em questão. Né? Então, quando a gente faz o fato, o surgimento das vilas e das cidades, né, nas minas, é importante qual é o conjunto de relação nessas cidades, essas vilas e esses arraiais que surgem nas minas, elas surgem num contexto, no contexto de exploração dos metais preciosos. É isso que é imprescindível para o surgimento da cidade. A gente precisa entender isso. Não somente na cidade, como nos arraiais, também nas vilas. Lembrando que os arraiais, como eu disse, eles ficavam nesse percurso, e é nesse percurso também que a gente tem ali os tropeiros levando comida. E a necessidade que surge com essas pessoas que se deslocam para um lugar novo, um lugar desabitado, para explorar metais preciosos, né? Sem uma habitação, sem uma alimentação. Tudo isso vai sendo levado para que se possa desenvolver essa área. E além disso, é o ponto mais importante do roteiro, pois mostra que não existe fatos isolados. Tá? A noção de contexto histórico conta com a decoreba de conteúdo. Ou seja, não existe um fato isolado. E mesmo o fato
como eu mencionei, né, o surgimento das vilas das cidades elas estão condicionadas à questão da descoberta dos metais preciosos, dessa busca por metais preciosos. Assim como a gente viu a reforma religiosa, ela tá ligada ao questionamento da, do monopólio da igreja ter sobre a Bíblia. Então, a partir do momento que começa a questionar a interpretação que somente a Igreja Católica tinha, que se faz uma tradução dessa Bíblia, todos podem lê-la e fazer as suas próprias interpretações. Então a gente percebe que os contextos, os fatos, eles não estão isolados. O fato leva a gente a compreender o outro dentro do contexto. Tá? Em seguida, é importante conhecer os antecedentes. Os antecedentes são as causas de determinados fatos históricos e estão interligados ao contexto histórico. As causas permitem entender os motivos que levam ao fato, né? Então a gente tem o fato aqui que nós somos um país com um grande número de seguidores da religião cristã. É um fato. Quais são os acontecimentos antecedentes? Quais são os acontecimentos antecedentes que levaram a gente a ter essa formatação religiosa? Então, a gente tem a chegada dos portugueses, um dos países mais cristãos da Europa, que tem um maior número, tem uma população, uma grande, maior porcentagem de população cristã na Europa. E temos aqui a participação das companhias jesuítas com interesse em catequização dos índios. Então, essas são as causas, os antecedentes. Tá bom? Em seguida, hum, compreenda o fato e entenda o evento propriamente dito através de suas características e seus significados históricos. Né? Então a gente tem interesse, qual que é o significado histórico desses eventos. Tá? Perceba o seu desdobramento. Desdobramentos são as consequências de fatos estudados. Conhecer as consequências permite estabelecermos um gancho para analisarmos os próximos fatos históricos. A gente vai percebendo isso ao longo dos estudos, né? Quando a gente estudar ali o iluminismo, a gente vai perceber que a partir das ideias iluministas a gente tem a Revolução Francesa e depois a gente vai ter as formações das democracias modernas. Né? Então, isso está relacionado, né? Não estude na véspera. E aqui é uma dica para vocês, né? Não esqueça de prestar atenção na explicação, tirar dúvida com o professor e também ouvir as dúvidas dos colegas. Também é uma forma de estudar. Isso quando a gente está estudando, né, dentro de uma sala de aula, nas próprias aulas virtuais, quando surge uma dúvida de um colega, essa dúvida pode ser de vocês também. É importante ouvir para que vocês também não venham a ter a mesma dúvida e depois vier questionar a mesma questão. Tá? Estude falando, melhora o raciocínio, pois você é obrigado a se concentrar no que vai falar. Reunir-se em grupos de estudo também é muito bom, pois você pode ser avaliado pelos colegas que podem trocar informações. Embora o momento não seja mais propício para a gente fazer isso, é sempre importante estudar em grupo, né? Quando a gente está em grupo, a gente tem determinação de estudar, surgem questionamentos, surgem respostas que alguém tem que outros colegas possa ter a resposta e possa ter compreendido melhor o conteúdo do que a gente. Tá? Escreva, escreva. Pessoal, anote durante as aulas as informações importantes da aula do professor. Assim, quando for estudar, se lembrar do que foi dito na sala de aula. Escreva para estudar. Treine como responderia a questão na prova. Muitas vezes você saberia fazer uma avaliação oral, mas não saberia colocar no papel. Tudo é treino. É importante a gente colocar isso aqui também para vocês. E o ideal é que cada um aprenda respeitando suas possibilidades e limitações da maneira mais eficiente de estudar. Compare seus resultados e adapte-os de acordo com o seu desenvolvimento. Aprecie o resultado. Estudar dá trabalho e requer muita dedicação, mas o resultado é prazeroso. É legal saber que os seus esforços renderam uma boa nota, sinal de que tem capacidade de relacionar e criar uma visão de mundo. Isso aí em qualquer matéria não é exclusividade da história. E para a gente encerrar, a história não se aprende, aprende-se. É uma frase de Lucien Febvre, historiador francês.
Pessoal, a aula foi extensa, é uma aula de despedida, e a gente se encontra hoje às 11 horas para a gente conversar, para a gente debater alguns assuntos e fechar o conto com a presença de todos vocês, para que nós possamos fazer a nossa fotografia de despedida, que eu espero que todos estejam presentes e que liguem as câmeras. Bons estudos a todos, até alguns